Taca-lhe pau, Marco. Ele se exibeu, tá Né? claro. Queixo-me aos altos mais que bobagem. Mas quem pode pedir Os altos dele? não falam, simplesmente os altos exalam. Eu quero mudar de assunto, Tá chega. bom. Elaine, você não se ligou? Vamos falar qual é o assunto agora? Não, deixa a audiência. Deixa rolar a roda. Canta alguma Fica coisa aí aí, pra não sei. dar uma levantada no astral. Não sei, mas cansei, fala. Vamos falar do filme da Eu Barbie. queria entender tudo como errado. funciona a cabeça do Pavinato. Não, assim. você não quer O número entender. de Você referências nem musicais, assim, uma coisa demais. assustadora. Você adivinha qual é a música? Mas hoje eu não entendo Não mais. tem mais, Essas né? músicas novas, eu não sei nada. Tudo senta, soca, eu fiz um pé no meu quintal. Você não conhece os conjuntos novos musicais, não? Não dá. Meu amigo, posso falar? Impossível. Eu parei na Elis Regina. Houve Rita Coolidge e Bee Gees. Cara, não tem É, igual. é. Esquece, irmão. Um conjunto Peter Frampton. Conjunto bom. Peter Frampton. Vai Conjunto bom. Aí que é o jogo. Vicente Celestino diz que É, tá arrasando. final de festa de casamento. Vicente É isso aí. Celestino tá arrasando. É quando só fica quem Mas tem mais vamos de 50 continuar anos. aqui. Tá, vocês querem falar bobagem? Vamos. Igual o Barroso falou bobagem. Não, queremos eu falar falo coisa bobagem. séria. Não, vou falar bobagem aqui falar também. bobagem. Sabe por quê? Gosto. Sabe por quê? Vou trazer aquelas bobagens que eu gosto, aquelas bobagens do Lula. Bobagem do Lula, quem não gosta de bobagem do Lula? Porque ele é muito sábio. Depois de democracia relativa, depois de varanda do Pum, depois dos 700 milhões de mortos na Covid, depois das 186 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida, depois do eu não vou indicar um amigo pro STF. Depois de tudo isso, em sua volta da Europa, o presidente magnífico Lula fez uma rápida parada em Cabo Verde, na África, onde se encontrou com o premier do país africano, Ulisses Correia e Silva. Em seu discurso, contudo, o petista disse ter, aspas, profunda gratidão ao continente por tudo que foi produzido durante o período da escravidão no Brasil. Vamos ouvir esta pérola do magnífico, único presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Meu Deus. E eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Ricardo Rose, a pergunta clássica, e se fosse o Bolsonaro? Se fosse o Bolsonaro, o Pavinato, acho que ele saía de lá, de Cabo Verde, preso, no mínimo aconteceria isso. Era uma balbúrdia, nós estaríamos hoje com toda a imprensa maluca. Gente, mais uma bobagem dita pelo Lula, inúmeras que você citou aqui, inúmeras que a gente já ouviu. É triste. Você sabe que essa visita de Cabo Verde aí não foi uma grande visita pensada pelo governo brasileiro. Foi uma visita, uma parada para reabastecer a nave, que não tem autonomia para vir diretamente da Europa para o Brasil. Então, até na pausa, para abastecer a aeronave, ele consegue parar e falar besteira. É um negócio pausa, assim... Uma pausa para besteira? Ele fez uma pausa para besteira. Pausa que ele não quer, Então tá né? explicado, ele não tinha internet. Você acha que ele tem que fazer menos pausa? Eu acho que ele não tinha internet, não conseguiu falar com a assessoria dele, que não explicou para ele a história. Né? Porque, gente, vamos combinar, é lamentável. Como é que Elaine, ele leu 40 livros na ausência. Eu não falo outras E você palavras. falou hoje uma coisa, não, sem brincadeira agora. prisão. Você hoje falou uma coisa muito importante no Pânico, vindo no carro ouvindo. Que um deputado, um parlamentar, um político, não obrigatoriamente precisa conhecer de tudo. Até porque, se a gente exigir esse conhecimento de um parlamentar, de um político que seja, né, para o executivo, para o legislativo, a gente vai elitizar demais. Então, as pessoas podem sim se eleger, né, democracia. Mas, aquilo que ele não sabe, ele tem que contar com uma boa assessoria. Você falou isso hoje. E para isso existe a possibilidade de contratar assessores. E quando a gente fala do presidente da República, cadê a assessoria dele, que não preparou ali para ele, né? Mas são piores ainda. O problema é esse. O problema é que o Lula, ele é uma pessoa extremamente limitada, com uma visão
totalmente defasado da realidade, e tem ao entorno dele pessoas que são piores ainda. E aí você vai para mais longe ainda ver quem que são as principais lideranças do partido, é pior ainda. Mas cadê a militância agora? Aí você vai ver cadê a militância? Cadê a Educafro? Quero saber cadê a Educafro agora. Exatamente. Ótima pergunta. Cadê a Educafro? Onde está a capesa Educafro? Bom, nós temos que falar, primeiro, agradecer, nós temos que pedir perdão em razão do que foi feito no passado. Exato. Algumas estimativas falam em 6 milhões de negros trazidos da África para aqui ao longo de 3 séculos de escravidão. Laurentino Gomes chega a falar em números maiores de 10 milhões. 2 milhões morreram no tráfico negreiro, no trajeto, nos porões dos navios negreiros, acumulados ali entre fezes, fome, doenças. Foi um horror a escravidão, um dos maiores genocídios da história, genocídio da comunidade negra da população da África. Então, foi infeliz, o presidente foi infeliz. Não quero também crucificá-lo, mas alguém precisa estar ao lado dele, orientando para que ele meça suas palavras. Muita espontaneidade não dá certo. Tem que ter um certo treino, vai descer, vai se manifestar, vai fazer uma fala, alguém tem que encostar e passar algumas informações. Agradecer é o verbo mais infeliz que poderia ter sido usado nesse contexto. Porque, lembra quando o Bolsonaro falou do quilombola de não sei quantas arrobas? Nossa Senhora, filho. Então, Aqui Bolsonaro também era espontâneo e às vezes falava bobagem. Então, espontaneidade não combina com certas funções elevadas. Sobretudo quando você representa uma instituição que é a presidência da República. Exato. Espontaneidade revela o que você sente. Pra mim é isso. Espontaneidade revela a verdade. Mas a maior indignação, além do equívoco imenso do presidente da República na fala, é que por que quando era o Bolsonaro ou alguns membros da direita, há uma comoção nacional na mídia, em algumas lideranças, em alguns movimentos sociais, e quando é o Lula, não, coitado, ele só cometeu um erro. É essa indignação. Por que para um lado funciona, para o outro lado não? Para o outro lado ele é condenado, ele é preso, ele é martirizado. O outro não, foi só um erro, coitado, deixa, passa a mão na cabeça e vai. É por que são 2 pesos e 2 medidas? Porque a esquerda é muito mais organizada, muito mais articulada e vem há muitas décadas instrumentalizando órgãos públicos. Não, eu não chamaria isso de organização, eu chamaria isso de extremismo. Mas tem que ser em minha tese de doutorado, quando eu falo da condição do fanático no direito civil, da capacidade jurídica, a maioria dos que estudam esse fenômeno de fanatismo, principalmente o religioso, e há que se lembrar que Raymond Aron chamava as ideologias nascidas do marxismo de religião secular, religiões sem Deus. Na perspectiva do fanatismo religioso, quando o líder erra e todo mundo vê que ele erra, as pessoas fingem que não houve erro. Perfeito. E parece que é o que acontece com Lula. Isso é fanatismo, que é sinônimo de extremismo. Portanto, quem passa a mão na cabeça não passa de extrema esquerda. Exatamente. Mas eu falei já disso, inclusive, aqui no seu programa, que um grande problema que a gente viu no governo Bolsonaro e a gente vê agora no governo Lula, que são 2 líderes de extrema, é justamente você não ter ali no seu ministeriado, né, na sua equipe, alguém que chame no lado e fale... Não, o Bolsonaro não era de extrema. O Bolsonaro era extremamente falastrão. Então, mas porque todo mundo falou mal do Bolsonaro a rodo por 4 anos. Mas assim, o fanatismo faz com que, inclusive, a própria equipe... como você falou, como se ele fosse um líder extremo. Um homem da providência. Exato, que a pessoa que trabalha com ele não tem uma pessoa que chega e fale, olha, isso não... E isso é típico de ditador. Exato. O Ian Kershaw, na biografia de Hitler, ele sempre fala isso. Hitler falava as coisas mais absurdas porque todos os assessores têm medo de falar a realidade para um líder autoritário. Porque você pensa, se o Bolsonaro tivesse uma assessoria que dissesse para ele não fale sobre as urnas, não fale sobre a vacina, e ele ouvisse alguém que fosse o guru dele, talvez ele tivesse já no 2º mandato dele. E agora? Agora o Lula é a mesma coisa. O ponto mais importante para mim eu estou realmente assim esperando a manifestação pública da Educafro. Vai ser uma vergonha se vocês não se posicionarem.
Se fosse qualquer outro presidente, já estaria na primeira página do site. Então, enfim, eu vou ficar olhando aqui, vou ficar aguardando qual vai ser a manifestação pública da Educafro para essa fala absurda que já não é a primeira, né, de cunho racista do presidente Lula. Vou sentar aqui e esperar para a Educafro se manifestar. Eu não lembro de outras, não, do Lula. Bom, toda vez que ele foi espontâneo, ele só falou merda. Eu sempre volto lá para a entrevista da Playboy, quem não se lembra? Na entrevista que ele deu à Playboy, nos anos 80. Não lembro. Eu não era nascida. Eu não era nascida. Lembro da capa, não lembro da capa, não. Hitler tem aquela coisa que eu gosto num homem. Que é aquela coisa de ir lá e fazer. Fecho aspas. Sério? Entrevista publicada na... Mas aí a resposta é fácil, né? A resposta desse pessoal para esse tipo de argumentação é o seguinte: não, eu sou uma pessoa em construção. Então eu ainda estou evoluindo, aprendendo, toda vez... Ele é em construção, todo mundo sabe. Olha os amigos dele, dono de empreiteira. Mas ele está em construção desde 2002. O cara tá no terceiro mandato. É o único presidente que teve 3 mandatos. Sempre em construção. Veja aí. A Lava Jato. É a igreja lá da... Como é que é o nome da cidade lá, gente? Me fugiu agora. Aquela igreja que nunca termina a construção. E o Lula ainda tem um negócio. É sempre em construção sem terminar. Na Espanha, gente. Mas ele não se considera em construção, ainda fala mal dos mais jovens. Bel, põe na tela aí, põe na tela. É o trecho da entrevista da Playboy no Lula. Tem como jogar? Tem como pôr na tela? Eu quero imagens, Bel. Tem na tela? Você tá jogando na tela. Playboy. Alguém mais que você admira? Lula. Pausa olhando as paredes. O Mao Tse-tung também lutou por aquilo que achava certo. Lutou para transformar alguma coisa. Playboy. Diga mais. Por exemplo, o Hitler. Mesmo errado, tem aquilo que eu admiro no homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Bom, pode tirar aí. Está aí o trecho dessa entrevista linda ali, né? Veja que é de muito tempo, pode ter mudado de opinião, por que não? Ou sobre a opinião dele sobre Pelotas também. Eu ia falar. Que é uma ótima fala também, exportador. Né? Eu posso falar porque eu tenho lugar de fala, de ficados. É verdade. Vocês tomem cuidado para repetir isso aí. Então, e aí você diz o seguinte, voltando àquele... Agora o governo está fazendo um polo importador, né? Agora mudou, isso mudou de opinião.